pra gente poder pensar um pouco, é que assim, essa é uma vitória que, poxa, eu tô falando, essa vitória já... O brasileiro já tinha triscado nessa vitória há um tempo, né? Teve o jogo do Palmeiras e do Chelsea. Teve esses jogos do Mundial de Clubes agora, que a gente parou pra pensar. O jogo do Porto, do Palmeiras. Você vê hoje... Não, nesse Mundial, Borussia e Fluminense foi absurdo. O Borussia Fluminense. Eu fiquei pasmo realmente, porque sincero, eu achava que o Borussia ia passar o carro Também, do Fluminense. também. Não tenho medo nenhum de dizer isso, né? Porque eu realmente acreditava que isso fosse acontecer. Claro que se você me perguntasse se o PSG ia passar o carro no Botafogo, eu ia dizer que não. E eu estaria certo, porque né, perderam. Mas o Fluminense fez um jogo... É engenheiro de obra pronta também, né? Aí é foda. Não, mas eu diria isso no passado, então eu tô certo. Entendeu? Assim como eu fui zoado porque eu disse o quê? O Botafogo não toma menos gols que o Atlético de Madrid e que da Inter de Milão. Eu falei isso. Esse que cara não é me zoou. nada demais. Esse cara né? me zoou. Não, mas aí todo mundo quando palpitava falava, acho que vai ser um 7-0, hein? Ah, acho que vai ser um 8-0. Cara, mas assim, agora sendo sincero, eu acho que assim, às vezes a gente perde um pouquinho a noção do futebol, né? Porque o pessoal tá tão acostumado com FIFA, com PES, com a parada de assistir a Champions League e tal, você fala assim, nossa, esse time é muito, porra, é muito acima, né? é muito acima, é muito acima. E às vezes a gente esquece que o futebol, ele não é um FIFA, ele não é uma simulação. Ele é um jogo, a gente para pensar, são 11 jogadores de um lado e 11 jogadores do outro. Claro, 11 jogadores que são muito provavelmente do PSG, um dos 11 melhores do mundo, né? Só que é importante deixar claro, futebol ainda é futebol. Futebol ainda é controle de espaço, é pressão pós-perda, é posicionamento, é superioridade numérica. Vamos pensar aqui, ó. Até falando um pouquinho do Paiva, vou ver se eu consigo abrir o... Vou ver se eu consigo abrir aqui para poder mostrar mais ou menos os números do jogo, porque muita gente fala, porra, mas só tem como ganhar, só tem como passar do time, um time europeu sendo, porra, completamente amassado. E assim, vou ser bem sincero, o que o PSG produziu? Vamos pensar de uma maneira mais simples. O que o PSG conseguiu produzir realmente? Assim, Vamos olhar até nas estatísticas, que eu acho que até fica melhor pra não ficar tipo, nossa, eu falando isso e tal. Vou até jogar minha imagem aqui, ó. Vamos lá. Ó, 700 passos, obviamente, a posse de bola era maior pro PSG. São eles que tem que produzir o jogo, ainda mais no sentido que o Botafogo fez um gol no primeiro tempo. Foi o que os jogadores do Botafogo já tinham isso em mente, né? A pressão era do PSG, né? Pra ganhar o jogo. Porque eles eram favoritos, são amplamente favoritos entre a mídia, questões estatísticas e tudo mais. E proporcionalmente você vê que os erros de passe, obviamente o PSG vai ter mais, até porque produz mais passe, né? Mas olha interessante, né? 14 finalizações do PSG e 4 do Botafogo. Quem fala assim, fala, foi um amasso. Mas vamos ver aqui quantas foram no gol. Acho que aqui é a leitura. Olha como a estatística, ela pode... A estatística fria pode não dizer nada. A estatística precisa de um contexto, galera. Quando você lê estatísticas, você não podem ser apenas números, entendeu? Você tem que analisar o contexto da estatística. Olha aqui, 14 finalizações do PSG. Das 14, 8 foram pra fora. Apenas duas no gol. Duas no gol. Do Botafogo, das 4 finalizações, as 4 foram no gol. Exatamente. E então, assim, tiveram algumas perigosas, né? Vamos falar dessa forma. E tiveram algumas perigosas. O cabeceio do Savarino, teve... No primeiro tempo, né? Teve uma bola do Arthur que ele corta pra dentro, ele estica, dá o cruzamento, a bola tenta... O Igor Jesus tenta resvalar na bola, a bola passa. Mas assim, esse é o ponto, né? O jogo do Botafogo foi muito franco. Foi muito franco. Você vê aqui, ó, 4 finalizações no gol. Aqui, escanteios 10 do PSG. Boa parte dos escanteios dessa posse de bola do PSG foi improdutiva. Mas foi improdutivo por quê? O Botafogo soube conectar os passes e soube preencher espaços. Exato. E preencheu espaço aonde... Olha que loucura, né? A gente fala, futebol é 11 contra... É 11-11, né? É 11-11. Mas além de 11-11,
Futebol também é postura. É. A postura que eu boto aqui, muita gente me xingou que eu falei que a postura do Botafogo foi patética no jogo contra o Seattle Sounders. E percebam, postura, eu não tô falando do sentido de, tem que atacar a todo momento. Não é isso. Eu tô falando de duelo. É ganhar duelo no chão. É dividir todas as bolas. Dentro da proposta de jogo, você pode jogar por uma bola. Mas você tem uma postura correta, que é o quê? Lutando em todas as áreas do campo para ganhar todos os duelos e conseguir. Futebol é que nem guerra, é trincheira. O que você faz numa guerra? Você não deixa o adversário ganhar espaço, ganhar território. E no futebol é isso. O Botafogo soube fazer isso a ponto de que o Botafogo conseguia preencher a sua área e dava pouquíssimo espaço para cruzamentos. Eles não conseguiam girar e dar o cruzamento. Eles tinham que fazer a inversão de bola em vários momentos para poder pegar a marcação do Botafogo nas costas. Inclusive, o Kvaratskhelia, que foi um cara que mais me assustou no jogo, sinceramente, porque eu já gosto do futebol dele há um tempo, né? Hoje torci muito pelo mal dele. Desejo tudo de pior, tudo de pior. Aquele... E no primeiro tempo ele fez uma finalização logo no começo, inclusive é estranho, né? Que foi uma finalização no gol logo no começo do jogo e só teve mais uma depois. Exato. Claro que o PSG teve a pressão do jogo, né? Chegou muitas vezes, ficava no ataque, e finalização, escanteio, cruzamento, né? O que for. Mas o futebol é muito louco, entendeu? Por isso que a gente não pode analisar de uma forma tão besta assim, porque no fim ele falou várias coisas, né, que tem que ter ocupação de espaço, pressão para esquerda, não sei o que, mas o futebol também tem um pouco da famosa sorte, né? Sorte, o que é sorte? Sorte é você analisando de uma forma não mística, né, a sorte de ser algo aleatório apenas, são coisas que, como é que eu vou dizer, que podem acontecer naquela situação, vamos botar dessa forma. Sim. Coisas favoráveis que podem acontecer num determinado contexto. Quando a gente usa a expressão deu sorte ao azar, o que significa? A gente está dando muito espaço para acontecer merda. Exato. O Botafogo deu pouco espaço para acontecer merda, entendeu? Aí você pode dizer, porra, o Paris Saint-Germain amassou 14 finalizações, pode dizer que o Kvaratskhelia podia ter feito uma jogada individual incrível, finalizado pro gol e entrado. Podia ter acontecido, entendeu? Mas não aconteceu. O Botafogo, por isso que o Botafogo foi muito bem na sua proposta, entendeu? Ele conseguiu impedir que essas jogadas perigosas acontecessem, entendeu? Era muita pressão no PSG, tipo, eu tenho que determinar essa jogada, eu tenho que concluir isso, eu tenho que acertar esse passe para não sei o quê. Porque abriu o contra-ataque do Botafogo, o Botafogo teve a oportunidade de fazer um gol, ou até mais, e fez um, que é o bastante. O Botafogo precisou fazer um gol a mais que o PSG para ganhar. E é um jogo justo, né? É um jogo justo, bem honesto. E o Botafogo, assim, sinceramente, eu me surpreendi com... Não me surpreendi, né? Mas eu fiquei feliz, né? Que é uma coisa que eu percebo muito. Estava até comentando com um amigo meu, né? Faz até live com a gente aqui. O Botafogo, ele parece ter um problema, às vezes, em alguns jogos menores, vamos botar dessa forma, ou jogos que ele entra como favorito. Eu não sei quais questões, eu não sei se é a postura de jogo. Mas ele passou um perrengue com o Seattle Sounders, né? Ele fez um vídeo, foi xingado, o que for. Merece também, né? Vascaíno. Mas o jogo contra o Seattle Sounders foi bem perigoso, né? Alguns lances, o Botafogo perdendo bola, parecia estar nervoso. Só que o Botafogo é um jogo grande, cara. Não sei o que acontece com esses jogadores em específicos. Eles parecem que assim, estão no momento, o maior momento da vida deles. Foi assim no ano passado em diversos jogos do Brasileirão. Foi assim contra o Palmeiras no Allianz Parque, quando tinha perdido a liderança. Foi assim contra o Inter de ressaca, que ganharam de 1-0, um jogo absurdo. Sério, eu fiquei incrédulo, foi um dos que mais me chocou no Brasileirão no ano passado. Foi esse jogo do Inter, porque a gente conseguiu ganhar de 1-0 com uma jogadaça de escanteio, com um golaço do Savarino, e a gente não tomou o gol de um Inter que era muito bom naquele momento. Sim. O jogo contra o Galo, porra, o que falar, né? Final da Libertadores, com 1 a menos desde o primeiro minuto. Bizarro, cara, assim, sério, você não conseguia citar uma atuação ruim. E esse jogo foi igual. Não tem uma atuação ruim de um jogador do Botafogo. O Jair, que estava sendo até xingado por alguns, né? Até um tempo atrás, que foi expulso, lembra, no jogo da Libertadores? Eu lembro. Porra, o Jair, o Marlon Freitas, ele é muito questionado ainda pela torcida. Pela intensidade. Eu entendo que a torcida do Botafogo é muito machucada às vezes pela história e tudo mais, mas, cara,
já passou da hora de virar, eu acho que algumas páginas, e a do Marlon Freitas é uma delas, porque esse cara representa muito o Botafogo nos momentos decisivos. A liderança dele. Ele não marca tanto. Mano, você vê que nesses jogos da intensidade, da concentração, ele dá a vida, ele conseguiu. É claro que nenhum jogador é blindado, tá, galera? Nenhum. Quando a gente vai fazendo merda, você tem que xingar mesmo, mas é uma implicância com ele que eu não entendo. Porque ele joga muito, ele é absurdo. Na minha opinião, ele merecia até uma chance na seleção brasileira pelo estilo de jogo dele. A gente não tem um jogador tipo ele, no Brasil pelo menos. O Gregory é outro cara assustador, pitbull. Ele domina aquele meio ali, cara. Ações defensivas é com ele. Eu posso falar de todos aqui, Jair, cara, o Alexander Barbosa, ele é um jogador... Que partida do Barbosa. Cara, que partida, assim... Que Barbosa, senhor partida, né? Tipo, barbaridade ele jogou. Mas assim, é bizarro. É incrível, porque ele é um jogador que é muito marcado por ser meio cavalo, né? Fazer umas merdas, fora os trocadilhos, né? Mas assim... mas ele dá umas cavaladas com a bola também, assim, né? Hoje... Teve o lance... Cara, você tem noção que ele, contra o ataque do PSG, ele segurou 2 e saiu jogando? Sim. Assim, aquela jogada que ele tira a bola na linha também e saiu jogando. Assim, é um nível de concentração, ele ganhava todas as aéreas. Não, a bola aérea era inacreditável. Absurda, entendeu? Esse é o ponto, né? Não só isso. A leitura... Eu acho que um dos jogadores que foram cruciais para esse jogo também, além desses que você falou... Não, já até sei quem é. É o Alan. O Alan. Cara, o que o Alan jogou hoje é bizarro. Ele deu aquilo que o Paiva queria. Aí, é importante dar a César o que é de César, a Alan o que é de Alan, a Jair o que é de Jair, e o Paiva o que é de Paiva. Fica pra Paiva, né? Quantas vezes eu não vi aqui xingar o Paiva? Quantas vezes eu não vi reclamar do Paiva? E o detalhe, a gente estava discutindo, eu até abri uma live ontem, falando como o Botafogo poderia jogar contra o PSG. E aí eu falei que o Botafogo deveria fazer o seguinte, né? Ou deixar o Savarino na reserva, ou colocar o Savarino no meio campo. E levava o Cuiabano pra ponta, para você não deixar aquele corredor sozinho. Era o Kvaratskhelia que ficava daquele lado. Pro lateral e o ponta do PSG atacarem o espaço e deixar o Telles sozinho. O Kvaratskhelia era do lado do Vitinho, não, do lado direito. O caso é o Doué. O Doué. Para não deixar esse jogador num contra um, Doué contra o Alex Telles sozinho. Aí eu pensei, poxa, o Cuiabano colocar aqui e deixar ali Gregório e Marlon. Aí um cara falou assim, seria legal botar 3 volantes, né? Colocar um volante fechado e 2 interiores. Aí eu falei assim, interessante, né? Colocar o Gregório, abrir o Alan de um lado, deixar o Marlon do outro. Você preenche o meio campo. Quando você não tiver a bola, o Gregório vai voltar. E aí você vai ter 2 meio campos aqui. E ainda o Igor Jesus que volta. E aliás, que partida do Igor Jesus, né? Retendo a bola, segurando. Aliás, o segundo tempo dele foi melhor que o primeiro, nesse sentido, né? Mas o ponto é... Tirando o gol, né? Claro. Sim, a leitura que foi feita pelo Paiva foi muito correta. E principalmente, não só a leitura, a coordenação, a concentração. Porque a concentração dos jogadores, parte dos jogadores, mas também parte de uma leitura do Paiva. E o que o Paiva fez hoje mostrou que concentração, experiência, liderança, tranquilidade e principalmente organização não só vencem o jogo, mas mostram que um elenco como o Botafogo tem pode ser campeão esse ano de um campeonato como a Copa do Brasil, como uma Libertadores. Não estou dizendo que vai ganhar todas, estou falando que pode ganhar. E esse é um ponto que a gente... Brasileirão, né? Embora esteja atrás também, né? Isso prova que o Paiva consegue tirar um pouquinho mais desse elenco. Tanto quando precisa jogar defensivamente quanto ofensivamente. O Paiva tem diversos problemas. Eu não gosto de quando o Paiva mexe no time. Eu acho que muitas vezes o Paiva é covarde. Mas hoje eu não tenho o que questionar dele. Até as mexidas dele foram feitas na leitura correta. E na hora certa. Ele tira o Telles e coloca o Cuiabano. E o Cuiabano come bola. Come bola. Então, assim, as mexidas do Paiva, a forma como ele entendeu o jogo, ele não abriu mão do esquema dele, não. No segundo tempo, ele não foi empilhando o zagueiro lateral, coisa que o Arthur Jorge fazia. O que ele fez? Não tô dizendo aqui que o Arthur Jorge, que o Paiva é melhor que o Arthur Jorge. Tô fazendo uma comparação. O que ele fez? Ele pegou como o nome do garoto? Álvaro o quê? Montoro. Álvaro Montoro, eu ia falar Montoró. O Álvaro Montoro, ele entra no lugar do Savarino, né? Arthur. No lugar do Arthur.
E o jogador Sancho Rodrigues entra no lugar do Savarino. Ele continuou... Que estreou também, né? É. Foram 3 estreias hoje. Foi o Montoro, o Alan e o... Entra o Newton também, ou seja, ele continuou preenchendo o meio campo. Eu acho que é muito justo a gente fazer um elogio e um elogio sincero ao Paiva pela convicção, pela coordenação, pela organização, pelo que ele fez. Espetacular, assim, espetacular. Não é ser engenheiro de obra pronta, porque ele sabe que eu já falei com ele sobre isso. A sensação com o Paiva é muito estranha, porque... Com o Papaiva, né? É, com o Papaiva. Porque muitas vezes eu disse pra ele, pô, eu tento gostar dele, cara. É. Porque às vezes ele dá esses bons sinais, entendeu? Uma coisa que eu vi muita gente criticando, e realmente no começo ele parecia dar uma rateada, vamos dizer assim, nisso. Era uma entrevista, né, coletiva, sempre com um papinho meio merda. Até no Bahia, né? No Bahia exatamente. Eu vi torcedor do Bahia falando muito disso, que ele jogava pra torcida, daqui a pouco criava uma crise. E assim, cara, ele deu boas... Como é que fala? Entrevistas, né? Ele soltou algumas boas palavras em alguns momentos anteriores. Só que às vezes em um jogo, como o do Seattle Sound, ele mexia totalmente errado, escalava mal. E você falava, cara, o que passa na cabeça dele? Tipo, ele já tá com o elenco há um tempo. Por que ele não entende? E hoje, eu não tenho que reclamar dele disso. Ele simplesmente acertou o que ele tinha que acertar. Entendeu? Sim. Dá pra dizer que foi um jogo taticamente perfeito, né? Taticamente perfeito. E é pra você ver, né? Quando você tem um time organizado, os talentos individuais